Primeiramente, boa noite aí, quem está na live. Agradeço pela presença e pelo interesse no conteúdo. Eu acho que é bacana a gente poder compartilhar esses cases. O objetivo de fazer esse GM Inspiração é justamente fomentar essas discussões de empreendedorismo. Não são muitos os canais onde a gente consegue ver as pessoas falando da sua carreira e como foi que elas começaram a empreender de fato, começaram a colocar a mão na massa. Mariana é muito jovem, vai contar os casos dela, tudo de bom, tudo de desafio que é abrir uma empresa num mercado tão masculinizado e tão detentor de um conhecimento que pouca gente tem. E o objetivo de hoje é justamente a gente poder trocar essa figurinha e poder estreitar um pouco mais, poder fomentar um pouco mais essa parte de empreendedorismo com vocês, tá? Vamos lá, boa noite, galera. Na verdade, assim, muita gente se surpreende, né? Que eu sou engenheira química de formação e por muito tempo meu objetivo era trabalhar no polo. E eu trabalhei no polo por um tempo na Braskem, né? Eu entrei como estagiária, depois acabei fazendo o programa trainee, e aí entrei no polo e através do trainee eu acabei conhecendo outras áreas, entre elas investimento. E aí picou um pouquinho assim o bichinho do investimento, né? Que até então eu já investia em umas coisas que não eram tão conservadoras para a maioria dos brasileiros, que era debenture, era CRI, fundos, e muita gente ainda não conhecia na época, ou conhecia, mas não investia, e eu já tinha essa visão. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer essa rotação lá na época, eu me debati com a área de investimentos, que analisava portfólios para ver quais eram os melhores investimentos, como alocar, como comparar os ativos. E aí eu fiquei um pouquinho seduzida, né? Acabou que eu não fui para essa área, eu fiquei em produção mesmo. E ao final do trainee eu fui para São Paulo para trabalhar na área de marketing. Não trabalhei também na área, gente, então foi assim, foi um conhecimento ao longo, né? Aí mudei de empresa, fui trabalhar em outras empresas da área química, BASF, Oxiteno e tal, até que chegou num nível que eu sempre tive assim curiosidade, sabe, Vitinho, assim de correr atrás, de fazer cursos e tal. E numa dessas empresas que eu estava trabalhando, eu resolvi fazer pós em economia. E aí, após a economia, abriu minha cabeça, assim. Porque eu falava, caramba, como é que a gente, engenheiro, é tão assim, sabe? Cabeça fechada, não tem aquela visão mais global, fica numa coisa muito tecnicista. E aí, aquilo abriu muito minha cabeça. Eu falei, caramba, a economia é show, tal, tal. E aí, Mas o que é mais interessante é que justamente pelo raciocínio lógico que você tem com a sua formação, te ajuda também um pouco a parte toda de análise de investimento, de ser bem pragmática no momento de decidir sobre qual Exatamente. investimento colocar, né? Exatamente, ser racional, né? Pensar, olha, eu tenho um pouco de capital, né? O capital é ilimitado, então eu preciso colocar no melhor local, onde vai Perfeito. rentabilizar. Então, o engenheiro tem uma visão lógica que ajuda muito nisso. E Sem acabou dúvida. que foi abrindo meu mundo. Aí eu fiz MBA em finanças, tirei certificados pela Ambima e fui indo fazendo outras coisas. E acabou que, quando eu estava na BASF, eu tinha um portfólio que estava me rentabilizando uma grana boa. E aí eu Sim. falei, caramba, eu não aguento mais. Isso eu morava em São Paulo, tá, gente? Então eu não aguento mais morar em São Paulo, era o estilo de vida que eu buscava. Eu falei, caramba, por que eu não largo tudo? E reduz um pouco o meu perfil, né, de consumo, de estilo de vida, e vou vivendo dos meus rendimentos. E pensar em algo que me traga mais realização e tal, porque eu achava que era uma rotina que eu não me via a longo prazo. Não era assim, galera, de deu a doida e não. Fala, caramba, não é isso que eu me vejo daqui a 10 anos, então por que não estancar logo agora e procurar outras formas? Aí eu pedi demissão, fiquei vivendo dos meus rendimentos, mas isso, galera, era no auge da Selic 14%, né? Então, Oh, meu pensar nisso Deus. daí ganhando 14%, a média da carteira dava 20, Eu era 22%. feliz. Eu era feliz e Opa, na era época feliz não e não sabia. sabia. Aí a carteira batendo assim, sem sacrifício, você batia 14%, e com um estudo ou outro, você tirava uns 20 e pouquinho. E aí, tudo Nossa bem. Senhora. Só que aí, o que aconteceu? A Selic começou a cair. Cair. E nessa, depois do trabalho, depois que eu pedi demissão, eu resolvi viajar um pouco, espairecer.
E eu gastei uma grana considerável dos investimentos. Não muito, eu sempre fui muito, como é que eu diria, muito planejada, mas que eu comecei a ver, caramba, rendimento caindo, eu vou ter que alocar melhor. E aí isso abriu a ideia de começar a estudar, começar não, minto, estudar mais renda variável, que até então eu colocava um pouquinho, 10, 15%, e depois eu falei, velho, eu preciso aumentar mais renda variável. E aí eu comecei a correr atrás, eu tinha que fazer curso, ler bastante, que eu acho que ler abre muita cabeça. E Sem foi dúvida. assim, aí eu comecei a estudar mais, e num belo dia, tinham amigos colegas de sala do MBA e da GB que me perguntaram, Mari, porque a gente, durante a sala, né, quando tinha aulas de mercado de capitais, de investimento, não sei o quê, e eu me posicionava, e eles falavam, caramba, não sei o quê, o professor perguntava como operava, não sei o quê, eu já operava na bolsa, tanto day trade, que são comprar e vender no mesmo dia, quanto a longo prazo, e a galera ficava assim encantada, caramba, você não gostaria de ensinar isso, não sei o quê. Até que, finalmente, surgiu a ideia de montar uma turma, um curso para a galera, basicamente da FGV, de finanças, para aprender a operar na Bolsa de Valores. Comprar ação, vender, como é que tá. E aí surgiu essa turma. E aí eu falei, caramba, legal, né? Eu sempre gostei de ensinar. É uma coisa que eu sempre tive, dava monitoria e tal. E aí surgiu essa Pessoal, turma. só para situar vocês, eu fui aluno de Mariana em um desses cursos Boa. de análise técnica. E eu também não tinha, meu conhecimento era zero da Bolsa de Valores, eu tinha algumas coisas de renda fixa, mas eu tinha muito medo de colocar em renda variável. E na semana seguinte que eu fiz o curso da Mari aí, da Multiplicando, eu comecei a trabalhar intensamente com day trade e não parei mais. Então já são aí quase 8 meses que eu faço day trade quase que diariamente e através aí do conteúdo que a Mari passou. A aula é excelente, o curso é muito bom. Oh, Desculpa te contar, valeu. mas foi só um adendo. Pronto. Então, aí surgiu, aí eu fiz a primeira turma do Formando Traders, que é esse curso que o Vitor acabou de falar que ele fez. E aí a galera gostou, deu feedbacks. Inicialmente a gente fez à noite, porque a galera não queria final de semana. E foi surgindo, eu falei, caramba, eu posso começar a fazer e dar aulas com relação a isso. E aí eu pesquisei, Vitinho, no mercado, fazer aquele estudo, né, de entender os concorrentes, todos os stakeholders e tal. E aí eu percebi que em Salvador existiam dois lugares que ministravam cursos. Um era focado para operar o próprio dinheiro deles, tipo, ensina as Certo. pessoas para depois elas virem e administrar o dinheiro do grupo. E outro era de uma filial de uma empresa famosa no Brasil, só que não tinha clientes. Estava, tipo assim, bem parada. Eu via que os posts eram antigos e tal. E eles não tinham frequência de curso. Eles ministravam os cursos que não eram muito do que eu queria. E eu falei, caramba, olha uma oportunidade aí. E Olha aí eu aí, o falei, estudo de vou entrar mercado fez toda a nessa. diferença para você nesse momento. Exatamente. Era uma habilidade que eu tinha conhecimento e tinha um mercado que precisava ser preenchido. E Sem às dúvida. vezes as pessoas perguntam, Mari, mas Bolsa de Valores em Salvador? Na época me questionaram muito, Mari, como é que você vai? Tipo, baiano não vai entrar na Bolsa, não sei o quê. Lê do engano. Aí eu fui Hum. descobrindo que existiam vários grupinhos, várias pessoas que tinham interesse, mas achavam que Salvador não tinha. Então aí você vai aprendendo isso e com o tempo você vai pegando o caminho. E foi assim que surgiu a Multiplicando. As maiores dificuldades iniciais, assim, eu não sabia que tipo eu ia abrir de empresa, né? Eu tinha pessoas que perguntavam, Mari, nota fiscal, tal, como é que eu faço? E aí eu, no início, abri uma MEI. Falei, não, vou fazer um MEI porque eu preciso, de alguma forma, repassar a nota, porque MEI, como todo mundo sabe, se existe a solicitação do aluno, da pessoa que recebe o serviço, você precisa emitir. Então, eu falei, vou ter uma MEI. Porque eu não sei qual vai ser o meu faturamento com essa atribuição, então Foi não sua dá para eu porta de entrar de entrada cara. mesmo, a maneira mais simples de você, pelo menos, abrir o negócio. Isso. Aí Perfeito. imagina eu entrar de cara no Eireli e ter um valor que depois não ia girar aquele valor. Eu falei, não, vou entrar. Então foi a primeira coisa. Aí pesquisei bastante sobre alguns sistemas contábeis, como é que o MEI funcionava. É super simples, né? Tem Sim. lá só pagar a DAS Toda a todo parte do mês e portal tal. do empreendedor, basicamente. Isso, super simples. E isso que ajudou bastante. Não tem burocracia alguma para fazer. E aí comecei assim.
E aí, o que é que eu senti de dificuldade no início? Eu vim de um mercado de indústria, né? A vida toda eu trabalhei para terceiros, trabalhava em empresa, tal, grandes, e um tempo fiquei em São Paulo. Então, várias pessoas, assim, network mesmo, uma rede de conhecimento grande, e que me conhecessem por área financeira, tipo de investimento para pessoa física, era muito Sim. difícil. Eu tinha trabalhado em áreas de investimento de valuation, né, de ativos, mas para Sim. a indústria química. E aí, como é que vai ficar esse ativo? A gente investe, não investe, desmobiliza. Mas pensa assim, pessoa física. Então, eu acho que a maior barreira foram as pessoas confiarem no início. A maior coisa. Então, o que é que eu botei na minha cabeça? Velho, as 2 primeiras turmas vão ser para fazer o nome. Tipo, as pessoas entenderem o que é que eu fazia, confiarem no conteúdo, confiarem Quebrar um nas pouco esse aulas. gelo, né, Mari? Hã? Quebrar o gelo em relação ao seu nível de Exatamente. conhecimento para um tema que a maioria dos brasileiros ou não tem interesse ou sente muito medo. Então, foi uma estratégia muito bem realizada. Isso. E aí foi isso, Bitinho. No início, como é que eu agi? Na primeira turma, era eu e Matheus, que eu acho que muita gente não conhece, que ele fazia contabilidade na UFBA, e eu conheci na UFBA. E eu falei, Matheus, você topa, não sei o quê, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar, eu vou te capacitar em investimentos, tal, tal, tal. Vai ser. Aí eu, tipo, a gente fazia tudo, sabe? Era eu e ele. Pá, pá, pá. E beleza, Matheus ficou um tempo, depois ele conseguiu estágio, aí ele foi para o estágio. E como eu multiplicando, os desafios eram muito mais gerais, para uma pessoa que está em contabilidade, precisava, e eu entendi, beleza. E aí o que é que acontece? A gente ficou um tempo assim, e tipo assim, eu acho que a maior dificuldade de quem está começando é essa ideia de que, eu vou fazer só isso. Não existe, gente. É o tipo assim, eu me lembro, a saudade que eu tenho única do mundo corporativo é que eu era focada em gerenciar produto. Então, era a linha de produto e acabou. Eu tinha apoio em TI, eu tinha apoio em marketing, eu tinha apoio em jurídico, eu tinha apoio em tudo. E você empreender, você tomar tabef todo dia. É surreal que É assim, surreal. os casos são muito parecidos e ter a possibilidade de você conseguir conversar sobre, né? Principalmente, ah, se você parar para pensar, o empreendedor MEI, ele ainda é um empreendedor mais solitário do que um empreendedor ME ou PE, às vezes. Sim, Então, o MEI ele próprio faz a contabilidade, né? Faz os lançamentos de nota fiscal no portal do empreendedor, ele faz o marketing, ele faz a conta do Instagram, ele vende, ele faz o serviço. Então, assim, é algo que é muito complicado. A gente vê um nível de informalidade altíssimo, mas é um aprendizado surreal. Você vai aprender a fazer tudo da empresa. Bem ou mal, você vai aprender a fazer exatamente. tudo da empresa. Exatamente, Vitinho. Depois eu acabei mudando, saindo do MEI, porque o faturamento já exigia, porque não tinha como. Sinto saudades, porque as taxas eram muito menores, né? Aí, antes o MEI, uma grande diferença é que o MEI você paga uma taxa fixa todo mês, né? Um Todo 10 mês. lá, o meu era 49, alguma coisa assim por mês. Quando você O migra, sonho. é sobre o faturamento, não é mais sobre o lucro. Isso muda totalmente. Então aí Ah, aí foi a mas tem um grande ponto chave. positivo também, né? Tem um ponto Hã? positivo também. Só paga imposto quem gera riqueza. Ponto. Exatamente. Então, a grande sacada também foi o quê? O que é que eu tentei usar ao meu favor também? Aproveitei as 2 primeiras turmas, 2, 3 mais ou menos, a 3 já teve um incrementozinho, para tipo assim, era mais ou menos o custo, era para pagar o custo. Era para Perfeito. pagar material, era para pagar infraestrutura, era tipo custo sobre receitas, dá um, entendeu? O custo das Perfeito. coisas. E aí foi isso, o objetivo para criar um nome. E aí, a partir do momento que no terceiro curso a gente passou do faturamento, eu falei, caramba, vou ter que abrir a Eireli, só que eu vou ter que precificar diferente. E aí eu comecei a estudar a precificação. Como é que eu podia fazer uma precificação para que continuasse no estilo que eu queria, no modelo de negócio, que era ajudar as pessoas a entrar no mundo financeiro sem pensar que é uma barreira monetária para isso, só que ao mesmo Perfeito. tempo eu não poderia precificar como eu achava que o Que curso deveria. que tem valor,
para que Sim. as pessoas também não fiquem... Então, é uma linha bem tênue, sabe, A Branquinho? gente conversou bastante sobre isso, né? O produto que você vende, o treinamento que você vende, tem um alto poder de agregar, além de Exatamente. conhecimento, valores financeiros para a vida de quem está fazendo esse treinamento. Eu sou prova viva disso. Exatamente. Eu saí do treinamento muito animado para fazer dinheiro na segunda-feira, terça, quarta. Não é fácil, você tem que ter um controle emocional que talvez seja o principal, mas o seu treinamento você tem uma grande condição de mudar a vida de uma pessoa se ela tiver um raciocínio emocional bom, tiver a técnica adequada e ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, Isso. como fazer para precificar um produto sabendo que você, através do seu treinamento, você pode fornecer muito mais dinheiro para essa pessoa que está tomando, né, o curso? Exatamente. Eu tive, inclusive, um aluno de mentoria que foi muito engraçado. Que aí, quando ele foi aluno do formando, só que o objetivo dele era ganhar dinheiro com o mercado financeiro de todo dia, tradear Certo. literalmente. E aí ele fez a mentoria. E aí, quando ele fez a mentoria, aí depois ele falou, Mari, é tão injusto, né? Eu não entendi no meio. Eu falei, como assim? Ele, velho, eu tô ganhando mais dinheiro do que foi o valor da mentoria. Eu falei, Não tenho entende o dúvida. porquê? Porque durante a mentoria a gente opera junto no mercado. E a gente fazia lá, fazia as operações e a questão de quantificar é muito difícil isso. Mas aí acabou que eu cheguei num nível de precificação que eu acredito que seja o Perfeito. justo. E Que cada aí turma você equilibra. foi fazendo os ajustes também de precificação, sabendo os seus custos. Você já tinha um levantamento melhor do seu custo de impressão de material, de aluguel de sala, de tudo que você fazia, e acabou que a precificação foi saindo de uma maneira mais natural. Isso, exatamente. Uma coisa muito bacana é que, às vezes, quando a gente começa, a gente não se atém. Eu sou um pouquinho perfeccionista, então, às vezes, eu perdi um pouquinho, que é uma coisa muito legal para a gente pensar, que são palavras que várias pessoas vêm reproduzindo no mercado, mas eu acredito que elas têm muito valor, que é antes o feito do que o perfeito. Acho que isso é O fundamental. ótimo é No inimigo do bom. início, e no início eu queria as coisas muito perfeitas, Branquinho, muito perfeitas. Então eu comecei a ver que, como eu era a única pessoa, eu e mais uma pessoa que me apoiava, não tinha como dar vazão a tanta demanda da forma perfeição, senão não rodava. Então eu comecei a fazer o 8, que eu achava que pontuava 8, para que eu Sem dúvida. conseguisse girar e durante o processo eu atingisse o 10. E aí foi assim. Então as coisas foram encaminhando para você ir, você lança, você faz algo e vai melhorando. Não dá para E só lançar o perfeito. para situar o pessoal que está na live, quantas turmas você já fez e quantos alunos você já formou? Já foram 8 turmas do Formando Trader e 16 turmas do Trading Day. Que Nossa são o Senhora, tem Trading mais ou Day é menos. operar no mercado ao vivo, né? E o Formando Trader é capacitar do zero. Então, E ele quantas tem pessoas você acha? hã? Quantas São pessoas você acha que já foram 201 treinadas? pessoas já passaram. E um Nossa ano e Senhora. 6 meses. A gente começou em maio. Então, um Se ano e você 6 meses, pensar 201. Oi? se você pensar que na Bolsa Brasileira a gente tem um pouco mais de 1.400.000 Ó, agora, que chegou essa influenciei semana, bastante, hein? 200 pessoas já faz muito sentido já. Branquinho, eu acho que é uma conjunção de várias coisas, assim. Primeiro, a gente está cada vez mais com a rentabilidade menor, né? Sim, Dos investimentos mais comuns que o brasileiro conhece, que é poupança, tesouro, CDB e fundo fixo de banco. Então, esses perfeito. ativos, esses investimentos estão rentabilizando cada vez menos. Então, as pessoas começam a ficar insatisfeitas. Olha lá, tem sei lá, R$ 2.000 no banco e dá R$ 1, dá dois e começa a se questionar, caramba, pô, eu deixo esse dinheiro parado lá e só me rende isso e começa a buscar novas formas. A outra Sim. coisa que eu vejo muito é assim, quando eu comecei a me interessar por mercado financeiro, há 10 anos atrás, assim, de estudar mercado de renda variável mesmo, as pessoas, tipo, você não tinha informação fácil. Você não tinha Jornal Nacional falando que a Bolsa caiu tantos por cento hoje, que o William Bonner, no meio da chamada, fala, traz analistas do mercado financeiro para estudar o impacto da fala de Bolsonaro. Tipo, está muito no nosso dia a Surreal. dia a Bolsa de Valores hoje. Então, as pessoas começou a se interessar mais, as pessoas começaram a se interessar muito mais. Eu acho que por questão disso, da queda, a questão de está muito mais disseminado no nosso dia a dia. E a internet, né? A internet está uma coisa assim, espalha E o que eu conhecimento. Então, vejo, e o que eu tem vejo vários também, Mário, influencers. é que
a Bolsa Brasileira, que tem um caráter bastante especulativo até, a maior parte dos investidores que acabam adentrando na Bolsa adentram em momentos onde a Bolsa está subindo. Então, quando a Bolsa está em queda ou está em algum tipo de decréscimo, as pessoas saem da Bolsa, falam, esse não é o momento de permanecer. Então, eu acho que a Bolsa de 2016 para cá deu uma escalada muito considerável de muita gente ficou rica. Quem tinha dinheiro nessa época com certeza ficou rico, fez muito dinheiro. Mas a gente ainda precisa, né? Eu acredito que esse seja o seu grande desafio. É fazer com que as pessoas se mantenham na Bolsa, independente do período em que ela esteja passando, seja período positivo ou negativo. Eu, pelo menos, como investidor recente e novato, tenho tentado segurar minha emoção nesses últimos tempos com todas as oscilações de China, Estados Unidos e tudo que acontece na economia. Mas eu acredito que esse seja um grande desafio para você. Muito, muito incrível, Vitinho, muito mesmo. É uma coisa que eu sinto bastante, um indicador para mim fácil de ver isso são as inscrições no curso. Fácil, fácil, fácil. Quando a bolsa tá assim, ó, meu filho, acaba, tipo, as vagas de março esgotaram em 15 dias. Tipo, eu precisei abrir uma turma um mês depois porque as pessoas estavam pedindo. Tava assim, e a frequência é 2 meses, 3 meses do curso. E a gente teve que antecipar e com um monte de gente pedindo. Eu falei, olha, não dá, porque não dá para botar uma turma grande, o ideal é ter mais para ter contato, feedback, dúvidas. É importante ter ser uma turma pequena. E aí, enfim, a turma passada, que foi no auge da crise, né? Depois da Previdência, aqueles burburinhos, a quantidade de inscritos diminui consideravelmente. Teve uma turma boa, porém, quando você vê que nas outras se inscrevem 80 pessoas para entrar 35, nessas se inscreveram 40 e 26 fizeram, se eu não me engano. Então, além de tudo isso, ainda tem a questão da peculiaridade do mercado de Salvador, né? Que não é um mercado tão simples para você vender esse tipo de serviço. Acredito que um dos seus desafios seja, de fato, democratizar ainda mais essa informação e levar cursos digitais relacionados a essa área com a sua didática, que é muito diferenciada. Eu acompanho vários perfis de investimento e, às vezes, o cara sabe muito, mas não sabe passar. E a sua aula ao vivo é muito boa. Eu acredito que a virtual vai ser ainda, com certeza, ainda melhor. Então, Vitinho, o que é que a gente tem feito? Assim, uma das coisas que fizeram, né? Uma das coisas que fizeram a Multiplicando crescer em questão de alunos, visibilidade e tal, que ainda não é o que eu gostaria, mas está caminhando. A gente fez várias parcerias e até disposição de ir em faculdades, ensinar mesmo, assim, fazer aulões, palestras. Eu palestrei no IFBA, palestrei na Faculdade de Economia, de Contábeis da UFBA, em vários outros lugares, na UXAL, na Católica, na UXAL não, na Unifax, na Católica. Então, para trazer essa ideia para o investidor jovem ainda, porque eu acho que é uma mudança... É uma porta de entrada, com certeza. Exatamente, porque eu penso assim, velho, se eu tivesse feito o que eu faço há 10 anos, quando eu tinha 18, eu tenho 34, tá? Então, eu olho assim, velho, teria feito muito estrago. Então, eu fico pensando assim, que eu falo, velho... Eu não posso parar para ficar pensando nisso, não, porque senão não durmo e não sobrevivo pensando nessas coisas. O que eu brinco assim, Vitinho, que a ideia é você começar. Não tem nunca tarde. Se você começar mais cedo, ótimo. Se não começar tão cedo, comece. Não adianta ficar, quando é que eu vou iniciar? Porque, querendo ou não, é o que a gente fala muito, vou até simplificar, que o mercado ele cresce em vários tempos, né? Em várias pernadas. Ele não cresce em linha reta. A bolsa não sai de 80 mil pontos para 100 mil pontos sem retrair. Se você compra hoje e fica lá 5 anos, a probabilidade de você ter um ativo com rentabilidade enorme é altíssima. Já se você quer ganhar mais do que isso... Oi? Uma das melhores frases que eu ouvi da bolsa é que a bolsa sobe caindo. Exatamente, a bolsa sobe caindo, ela sobe, vamos supor, com 5 passadas e cai 2, sobe com 5, cai 2, é isso. Então as pessoas se assustam muito com a queda da bolsa. E, como você bem sabe, a gente lucra de todo jeito, caindo, subindo, porque a gente faz venda descoberta, enfim.
Então, Vitinho, eu acho assim, eu não tive tanta dificuldade, porque como eu vim do mundo corporativo, que realmente tem preconceito, eu já tinha jogo de cintura para isso. Então, eu trabalhei em áreas que só tinha eu de mulher. Então, acabou que eu aprendi a me impor mais, mostrar, e eu acho que até é uma coisa que eu não acho que seria, que não gostaria que fosse necessário, mas infelizmente ainda é. Então, eu sempre busquei saber bastante daquilo que eu estava fazendo para que não houvesse aquela coisa de, mas será que ela Não sabe? haver Então, dúvida. a minha postura de trazer o conhecimento de forma leve mesmo, ou de trabalhar na equipe e tal, mas mostrando que eu sabia o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Então, isso fez com que eu sempre quisesse saber, ter propriedade daquilo. E aí, quando eu vim para o mercado financeiro, eu acho que a maior dificuldade, assim, do mercado como um todo financeiro, tem isso da mulher não estar tanto, que eu acho que é um pouco histórico, né? Que acaba que vai para o mercado financeiro, os maiores grupos que vão para o mercado financeiro são engenharia, administração, economia, contabilidade, onde tem menos mulher também. Então, acaba que é um ciclo meio que vicioso, sabe? Mas eu Que acho também acaba que, gerando isso. pensando do E ponto de vista de você ter vindo do mercado industrial, de uma empresa industrial que também é muito masculino, já te deu exatamente. um jogo de cintura muito grande de como lidar com essas situações, né? Exatamente. E aí isso me deu um jogo de cintura. Agora, vez ou outra rola do interessado em fazer um curso perguntar quem vai ministrar o curso. Aí quando falar, Mariana, Imagina. não sei o quê. Aí perguntar, é uma mulher. Já rolou umas 3 Meu vezes Deus do isso. Aí céu. eu pergunto quem foi. Não é objetivo marcar, mas para até, se fizer o curso, mostrar que não tem essa, sabe? E 2 fizeram. E aí depois veio com todo um caramba, que Com certeza. legal, que metodologia, didática e tal. Então, acaba que a gente traz um pouquinho esse ranço, né? Porque não tem mulher no mercado financeiro e tal. E hoje a gente tem uma influência, assim, sensacional, que é a Natália Arcuri, né? Eu acho, ela é muito mais focada para quem está começando, mas a forma que ela mudou a visão de economia de muitas pessoas que não sabiam nada, questão de Sem dúvida. endividamento, de investir coisas poucas, ela trouxe um conhecimento fenomenal, certo? O que eu Então, eu acho acho que tem bacana, muita mano, gente é que bacana. você tem um perfil e tem um conhecimento de investimento. Ela, não estou fazendo comparação, mas são, para mim, negócios diferentes até. São perfis diferentes, porque ela tem um perfil muito mais de orçamento, Educação, né? finanças pessoais. Você tem um viés de investimento que acaba transformando a linguagem do investimento, que às vezes é muito complicado, as pessoas querem fugir, em algo muito fácil de entender. Então é algo que eu como consultor, vendo de fora, a dica que eu posso te dar é explore isso. São poucos digitais influencers que têm uma capacidade de converter essa linguagem e vender isso. Você vê um Thiago Nigro que começa falando sobre finanças pessoais e passa para investimento. Bruno Perini, por exemplo, é um cara que, poxa, tem um vasto conhecimento e fala também muito fácil. Agora, o que eu acho que você tem de melhor é explorar justamente essa capacidade de converter a linguagem, falar tão fácil, dar exemplos tão fáceis e converter isso de fato para pessoas fazerem os investimentos delas, entendeu? Mudar um pouquinho. Eu acho que tem, às vezes, muita gente falando de finanças pessoais, falando de orçamento, que eu vejo que é o básico do básico e precisa ser feito, mas trazer um pouco do investimento, minimamente da renda fixa e colocar na vida dessas pessoas de uma forma diferente é o que eu acho que é o caminho. Então, fica a minha dica aí, não era nem para eu estar. Valeu, Mas Vitinho. E eu o vindo mais de engraçado, fora, pode tentando te falar, ajudar. desculpa. Não, eu só vendo de fora isso e tentando ajudar. Ah, que legal. E o mais engraçado o que você falou, que eu nunca gostei de exposição, assim, de aparecer, de não sei o quê. Eu fico meio. Seja E, bem-vinda, não tem outro caminho. e aí eu percebi que eu precisava dar cara mais, mostrar um pouco Sem mais, aí já dúvida. entra para a questão do empreendedor. Hoje em dia as pessoas estão humanizando muito as coisas. Então é muito importante saber quem está por trás daquele negócio, daquele produto, daquele processo, daquele serviço que você está Sem dúvida. comprando. Então não é muito mais legal você receber uma mensagem: oi, Vitor, tudo bom? Bom dia, então, estou mandando aí. Aí você responde algo assim: não estou em casa, estou viajando. Então, aí responde: boa viagem. Tipo a Magazine Luiza, que Sem interage com o dúvida. cliente de uma forma Do início ao sensacional. fim.
Então Sem você dúvida. acha que é seu amigo, é uma coisa assim. Então eu percebo assim que as pessoas têm cada vez mais necessidade, consumidor, nós consumidores, de ver naquele produto algo humanizado. Então aí isso me fez mudar um pouco, que foi até assim com dedos, mas de mostrar mais um pouco a cara, entendeu, Vitinho? Sem Minha ideia dúvida. era o perfil multiplicando, ficar lá, não ter uma pessoa aparecendo, mas foi necessário. Já estamos mudando isso. Vamos É mudar ainda mais. verdade. Caramba, os próximos desafios, assim, hoje eu estou bem focado em renda variável, né? A gente tem no portfólio tem um curso do Formando Traders, que é para capacitar as pessoas que não têm conhecimento ou se acha que tem conhecimento, mas não opera tão com consistência no mercado. E o Sim. Trading Day, que é operações ao vivo no mercado financeiro. E meu objetivo é entrar com mais 2 produtos, que é o Eu Investidor, que é Certo. mostrar o investimento de uma forma completa, desde renda fixa até renda variável, para que Me uma manda pessoa que logo, não me tenha. manda logo o Oi? link que eu quero comprar. Me manda o link que eu Pronto. quero comprar. Que não tenha necessariamente o interesse de ser um operador de mercado financeiro, que não queira ganhar só com ação, mas que queira ter um conhecimento geral do mercado, esse é o ideal. Aí é um que eu quero lançar, a expectativa é que seja no ano que vem, no primeiro semestre. O outro desafio que eu quero lançar antes é começar a ter cursos digitais, que é uma coisa também que eu tive que mudar de opinião. Eu tinha muito essa questão de gostar de cursos presenciais. Eu gosto de ter o professor ali, nem que eu não vá perguntar, mas se eu tiver uma dúvida, eu sempre fui assim, sabe? De O que eu saber que acho eu bacana é posso que recorrer. Hã? o que eu acho bacana é que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que Exatamente. sua aula é muito boa ao vivo, eu acho que demanda para aulas presenciais vão continuar tendo o tempo todo. Você tem uma estratégia de divulgar em faculdades, em institutos, em faculdades, etc. Isso vai continuar gerando expectativa e vontade das pessoas aprenderem. Através de curso digital, você vendendo, você pode fazer treinamento presencial em outra capital, em outros locais, Isso. não necessariamente em Salvador. Então, sem dúvida, é o futuro. Eu acho que para o seu nível de conhecimento e o que você tem a passar é algo que você deva focar sim. É Desculpa eu isso. interromper de novo sobre seus Nada, que desafios. nada. E eu mudei um pouquinho de opinião porque eu vi que eu tenho uns amigos que moram em outros estados e surgia também pergunta de pessoas que começavam a seguir a multiplicando de outro estado. Aí teve uma menina do Rio Grande do Sul, perguntou, mas você faz fora da Bahia? Eu falei, não, só em Salvador e em Feira, que a gente fez uma turma. Aí ela, caramba, tal. Então eu comecei a ver que eu preciso entrar também, porque o mercado hoje é esse, né? Eu acompanho Sem muito os dúvida. seus posts, Vitinho, e você mostra muito essa questão dos produtos online, né? Os produtos Sem dúvida. digitais. Então, cada vez mais, nós consumidores estamos na linha de consumir coisas mais rápidas, acessíveis, práticas. E os nossos clientes somos nós, né? O nosso perfil. Então, acaba que existe essa necessidade de digitalizar um pouco mais. E eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. Quem tem um material de qualidade, quem tem uma aula de qualidade vai continuar Sim. vendendo do mesmo jeito. Eu acho que isso é uma forma de democratizar, sim. Barateia um pouco o mercado educacional em relação a você ter uma diversidade de pessoas fazendo treinamentos e dando curso online. Logicamente que cada pessoa vai gostar ou não da sua didática, mas isso no curso Isso. presencial também vai existir, não vai ter nenhuma diferença. E você consegue escalar o negócio e ter acesso a mercados que, nossa, você não tem nem ideia do que você pode Exato. atingir. Então, sem dúvida, acho que para quem está assistindo a live também tem algum tipo de. Eu sempre falo nas perguntas dos stories, se você tem algum dom, se você sabe fazer alguma coisa direito, se você acha que as pessoas te. Quando você começou a falar sobre a sua carreira, que você comentou, na FGV as pessoas me pediam muitas dicas e eu falava, dava as dicas e com tudo isso foi crescendo, eu tive que criar uma turma. O que eu costumo pensar e comentar é que às vezes tem coisas que você não pode fazer de graça. O seu conhecimento foi diante de muito estudo, você gastou muito tempo Isso. estudando isso. Então, a partir do momento que as pessoas te pedem
consultoria de graça ou informações de graça, não valorizam o seu trabalho. Então, poxa, por que não você ter um produto e lançar para essas pessoas e ver se de fato essas pessoas acham o seu produto bom? As pessoas só vão ter uma expectativa sobre o seu produto, se ele é bom ou ruim, a partir do momento que ele compra o seu produto. Então, eu acho que é uma forma de democratizar, de espalhar esse conhecimento. E quem sabe daqui a pouco você não vai estar dando aula de investimentos fora do país, fora de Salvador, Existem com certeza. objetivos. Eu estou fazendo o CFA, né, que é o Certificado Internacional de Finanças. Perfeito. É o certificado. Eu fiz já a primeira etapa, são 3. Demora, quem faz mais rápido faz 1 ano e meio, porque são 6 meses de uma prova para outra. E aí vamos lá, né? Vamos ver como é que vai Mas é ser. justo. É justo. Caramba, Vitinho, eu penso assim, que primeiro, saiba o que você gosta e que você tem dom. Não adianta assim, eu adoro chocolate, mas eu não tenho o dom de identificar a diferença do sabor dos chocolates. Então, não posso ser o provador, é identificar as necessidades que tem na sociedade, seus dons e o que você gosta. Então, velho, olha assim, tem muitos problemas na sociedade, muitas oportunidades, nem problemas, né? Tem várias oportunidades. Será que eu não tenho um dom em alguma dessas oportunidades? Então, eu tenho um amigo que ele costumava dizer assim, que ele saía na rua, ele ficava olhando tudo. Porque ele queria ver se existia Caçador de alguma coisa que oportunidades. dava um insight, um estralo nele, para ver se ele criava alguma coisa, alguma solução para aquilo. Então, aí eu fico pensando muito na onda do copinho, né? Aquele recipiente que guarda os copinhos plásticos nos bebedouros. É patenteado. O cara patenteou, quem fez, o rapaz ou a mulher, patenteou por 10 anos e ganha um percentual em cima de cada venda daquilo. Então, aí você pode pensar, porque eu nunca pensei em algo para botar copinho. Então, eu acho que é muito assim, o que é que eu tenho de conhecimento? Analisar o mercado, o que é que tem oportunidades, quem é autônomo, a questão, eu sou um arquiteto e eu tenho muita facilidade de design de interiores hospitalares, não sei, porque eu não monto um negócio, vou conhecer o ambiente, quem são as pessoas que atuam nesse ambiente, é correr mesmo atrás. E acho que depois que você faz isso, é você ter resiliência. Para mim, o principal, Vitor. Tipo, se você é uma pessoa inteligente, capacitada, mas não consegue tomar porrada, com o tempo, várias porradas a gente toma. A gente sabe disso. Eu acabei de ter uma ideia de negócio aqui. A gente pode abrir um estúdio de tatuagem para empreendedores. Aí a gente vai fazer 3 tipos de tatuagem. A palavra resiliência, a palavra paciência e a palavra resultado. Pronto. Todo empreendedor tem que fazer tatuagem com a gente. Você falou tudo, resiliência é tudo. Não pode vender ilusão de que se fizer vai conseguir, né? Não pode, isso não pode. Não pode. Mas jamais. É isso, acho que resiliência é muito importante, porque é o que eu ouço em quase todos os lugares que eu vou e converso, que é aquela coisa, você acorda feliz porque você fechou um contrato, um aluno, uma consultoria, aí chega no final do dia, deu um problema enorme com o fornecedor de material, de livro didático, ou deu isso, aí você passa por todas as sensações no dia. E as pessoas às vezes acham que você é bipolar, né? Porque, caramba, Ou então acha que é só alegria. Hã? Ou então acha que é só alegria. Eu acho que é só alegria. Porque empreendedor sofre muito, a gente sofre, tem muitos. O que a gente precisa é transformar essas dores ou essas oportunidades que a gente enxerga em dinheiro, né? Em trazer negócio e valor para quem está consumindo. Não adianta chegar a lançar uma coisa que eu acho que eu vou ganhar tal, e a pessoa não vê valor ou não traz resultado na vida daquela pessoa, não vai agregar nada. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Muito bom, Maria. Concordo em quase tudo que você falou. Eu tenho uma visão diferente um pouco de empreendedorismo, mas eu concordo com você em relação à resiliência, principalmente, e a você, minimamente no início de abrir um negócio, tentar saber de fato qual é o seu dom. Se você não tem um dom, não parta para o mercado para fazer algo que você não tem segurança mínima. Eu sempre falo em segurança mínima nas respostas dos posts, porque não existe segurança completa na hora de empreender, assim como não existe segurança completa no seu mercado de investimento. É muito parecido.
Então, minimamente você consegue empreender com segurança? Consegue. Você consegue dar passos pequenos, investir pequeno, começar pequeno, como você começou, às vezes até num momento informal de dicas e uma assessoria informal, mas não parta para o mercado sem o devido chão totalmente formado. O que eu costumo dizer é, melhor do que abrir o negócio é você não abrir e saber por que você não abriu. Sim, São, verdade. são poucos os empreendedores que não entendem o fato de você não abrir o negócio e achar, pô, eu estou desistindo, eu não consigo, por que eu não consegui, eu vou fazer desse jeito mesmo. E quantas pessoas já quebraram a cara, perderam muito dinheiro. Muito semelhante ao que acontece no seu mercado, de tentar ir com aquela sede de tirar o dinheiro e não vai tirar o dinheiro desse jeito. Porque eu acho que uma coisa muito importante, Vitinho, com relação a isso, que às vezes, eu faço a comparação até com investimento, que é o seguinte: se você é um empreendedor que só tem um negócio, você está empreendendo, está começando naquele negócio, não ache que o risco é 100%. Se der errado, você perde tudo ali. Então tem que fazer uma boa análise, um bom business plan, um plano, né, do negócio para entender quais são as fraquezas, as oportunidades que pode rolar por trás. Porque no mundo do investimento é a mesma coisa que eu pegar meu dinheiro todo e botar em uma única ação. Se aquela empresa falir por um acaso, eu perco tudo. Então, quanto mais você diversifica, melhor. No caso do negócio, se você só tem aquela grana, a sua diversificação é zero. Então, é mais arriscado do que investir. Então, tem que ser uma tacada. Muito... Tem que ter uma tacada muito certa, uma tacada tímida em Exatamente. determinado momento, no início, e vai sentindo o mercado, vai experimentando até o momento em que você tem a condição de aumentar a mão, né, como a gente fala. Isso. Por isso que tem muitos grupos que acabam, constroem uma lanchonete aqui, né? Aí constrói lá, porque se o ticket médio dessa região não é muito bom, quem segura é outra região. E aí você vai balanceando o seu negócio. Acaba que um negócio compensa o outro. Você diversifica, mas na primeira atacada, seu primeiro negócio, você precisa estudar muito, fazer toda a análise, porque você está botando todo o seu capital ali, o risco é 100%, de dar errado é perder tudo. Então, estudar, entender, saber o que é que tem dom, eu concordo nisso mesmo. Sem dúvida. Mari, queria te agradecer aí pelo seu tempo valioso, esse HH caríssimo que eu não tenho como pagar, aquele negócio, quem tem como me pagar nunca me deve. Obrigado por ter aceitado participar desse primeiro GM Inspiração. A gente pretende fazer algumas lives com empreendedores, pessoas que de fato colocaram a cara para bater no mercado, tiveram dificuldades, hoje continuam tendo dificuldades como você tem, mas também tem sucesso, tem muito feedback positivo. E eu te agradeço por você ter aceitado esse desafio e espero contar com você aí também para a gente gerar mais conteúdo sobre empreendedorismo, sobre finanças, o que eu puder te ajudar também. Queria que você falasse se você tem alguma turma aberta de curso por agora ou tem a previsão de abrir alguma turma. A hora da e faça o seu, venda o seu peixe. Vamos lá. Tem sim, a turma vai abrir, se eu não me engano, eu vou postar, eu tenho que olhar até no Later, vai ser hoje, a gente vai abrir a turma do nono Formando Traders, né, hoje, e essa turma vai ser realizada no dia 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. A gente fez uma melhoria, eram 2 dias, geralmente, o curso, a gente aumentou, porque vários feedbacks de que gostaria de ter mais interação, disso, daquilo, porque... E de operar, né, também. Rico. E de operar em conjunto com você, o objetivo do terceiro dia é já fazer a simulação da operação ou ter a parte... Exatamente. Aí não vai ser só focado, a gente vai distribuir ao longo muito mais atividades práticas mesmo de operar. E aí vai ser bem bacana. Então, você deve abrir as vendas hoje para uma turma que é 29, 30 e 1º? 1º de dezembro, exatamente, Vitinho. Pessoal, quem tem interesse em fazer curso de investimento, olha, essa mulher mudou minha vida bastante, né? Rapaz, perdi o medo, pelo menos o medo de entrar na bolsa eu perdi e estou muito feliz com o conhecimento que eu obtive nesses últimos meses aí, me aprofundando mais também em outras análises, mas Mari aí jogou duro e faço essa sugestão para vocês, façam um curso que é muito bom. Muito obrigado, Mari. Até mais, pessoal. Vitinho. Boa noite. Muito bom quadro, muito obrigado. Vou ficar na expectativa pelos próximos convidados para acompanhar. Quero você participando. Gente.
Legal. Pessoal, boa noite aí, obrigado. E vou tentar deixar esse conteúdo salvo aí no Stories, pelo menos por 24 horas, para quem não teve condição de assistir. Tá bom? Um abraço, Mari, Então, beijo, boa noite. beijo, Vitinho.